Da bondade do Deus da paz, que eu quero falar-lhes nessa manhã. Hebreus 13, 18 a 25. A nossa igreja tem estudado desde o ano passado a carta aos Hebreus nas quintas-feiras. E esse é o último momento de exposição dessa carta. E então eu modifiquei, ao invés de expor para os irmãos na quinta-feira, eu estou apresentando nessa manhã, porque esse texto que o Senhor nos dá é também um daqueles que se refere ao nosso Deus como o Deus da paz. De modo, irmãos, que aquilo que foi planejado pelo Senhor foi muito melhor do que aquilo que nós planejamos. Hoje, então, encerramos essa longa e edificante série de exposições na Epístola aos Hebreus. A palavra do Senhor nos diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Vamos juntos ler o verso 25? A graça seja com todos vós. Essa é a saudação que eu utilizo no início dos cultos. A graça do Senhor seja com todos vós. Podem assentar, meus irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor. O Senhor nosso Deus é chamado também de Deus de paz, ou Deus da paz. Como já foi mencionado no hino oficial, uma parceria do pastor Petrônio com o ministro de música Rogério, o Senhor é também o Deus Shalom, Jeová Shalom. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa bandeira, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor dos senhores, mas também diz que o Deus de Israel, a quem nós amamos e servimos, é o Deus de toda paz. Observem alguns textos da palavra de Deus que eu mencionarei agora, para que os irmãos percebam que o tema do ano da nossa igreja é consequência do nosso entendimento da palavra de Deus. Romanos capítulo 15, verso 33. Vejam o que nos diz esse texto da palavra do Senhor. Romanos 15, 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. O apóstolo Paulo escreve a crentes que estavam lidando com séria perseguição e diz a esses crentes: seja com vocês o Deus da paz. Vejam Romanos 16, verso 20. No capítulo seguinte dessa mesma carta aos Romanos, é dito que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vejam o que nos diz 1 aos Coríntios 14, verso 33, falando à igreja, ao culto cristão, instruindo os crentes, diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. É Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Filipenses 4, verso 9. O mesmo apóstolo, Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim,
isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Outra menção está em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Observem, irmãos, esse texto que eu já utilizei aqui quando preguei sobre o tema do ano. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, eu já preguei acerca desse texto, porque ele é a divisa da nossa igreja. O Senhor é chamado de Deus da paz. Mais um texto, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Diz-nos assim a palavra de Deus: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. E esse texto, que é o último dessa série de exemplos bíblicos que trago, nos lembra que o Senhor é o autor da paz. Ele é o autor que nos dá continuamente a paz. E para você, meu irmão, para você, minha irmã, que experimenta os dissabores desse mundo em crise e em trevas, é importante lembrar que a paz do Senhor é providência do Senhor em todas as circunstâncias, muito especialmente quando estamos sob ataque do inimigo, que é Satanás, ou quando estamos cercados das tribulações desse mundo. O Senhor é o autor e aquele que pelo seu Espírito doa a sua paz a quem nele crê. E por que esse mundo não conhece a verdadeira paz, a paz do Senhor? Porque não recebeu o Espírito do Senhor, que produz no cristão esse fruto maravilhoso que é a paz. É isso que nos ensina Gálatas capítulo 5, no verso 22, ao dizer que o fruto do Espírito, a evidência de que você recebeu o Espírito Santo, a certeza de que o Espírito de Cristo habita você é capaz de amar até seu inimigo. Você é capaz de alegrar-se até quando perde aquilo que para o ser humano é valioso. Você pode desfrutar de paz neste mundo mau. O fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio. Meus irmãos queridos, é muito apropriado que o autor de Hebreus, seja quem foi esse autor, tenha chamado o Senhor aqui no texto que lemos de Deus da paz. Há quem diga que provavelmente Paulo é o autor dessa carta. E eu até confesso, irmãos, que eu vejo nessa carta muitas expressões que são usadas pelo apóstolo Paulo, mas eu mesmo não posso garantir isso, porque o texto silencia quanto ao autor. Seja quem foi, o texto nos ensina que esse autor estava preso. E preso é usado por Deus para se dirigir a crentes que estavam em liberdade, mas perseguidos. E chama o Senhor de Deus da paz, porque sabia que os seus destinatários estavam vivendo sob perseguição intensa. Muitos deles estavam com medo. Viram irmãos em Cristo terem os seus bens confiscados, outros foram presos. O futuro era incerto, porque eles se identificavam como cristãos. Alguns, desanimados, segundo o que a carta nos ensina, já estavam deixando de congregar, já estavam deixando a reunião da igreja. E há comentaristas bíblicos que dizem que isso também se dava porque alguns deles tinham receio de uma repentina invasão nos locais de reunião e da prisão. Outros dizem que não. Segundo o conteúdo da carta aos Hebreus, muitos estavam deixando de congregar porque, com saudade do judaísmo, estavam voltando atrás no compromisso público feito com Cristo. Alguns eram tentados a acreditar que não havia solução para eles. O futuro era inevitavelmente, segundo o que muitos pensavam, caos, incerteza.
Meus irmãos, alguns eram tentados pelo egoísmo e pelo materialismo. Por isso, nessa carta, nesse mesmo capítulo 13, no verso 5 é dito: seja a vossa vida sem avareza. Se estamos sob perseguição e muitos dos nossos bens têm sido confiscados, então vamos guardar o que pudermos, porque o futuro é incerto e nós não teremos paz se não tivermos o sustento para o futuro. A paz era um produto escasso naqueles dias, nos dias em que essa carta foi escrita. Meus irmãos, ao longo dos estudos em Hebreus, eu destaquei a declaração do comentário bíblico Esperança, que diz o seguinte: a doutrina, que é o ensino cristão, serve mais para dirigir o viver do que para alimentar o debate. A doutrina cristã serve para a sua vida prática. Há pessoas que acreditam que a doutrina é munição para debater com os discordantes. Não. Antes de tudo, a doutrina existe para mudar a sua vida. A palavra de Deus foi revelada pelo Senhor, antes de tudo, para que você seja uma nova criatura. Então, quando a palavra do Senhor, ao dirigir-se a crentes atribulados, diz que existe um Deus que é o autor da perfeita paz e doa essa paz a quem nele crê, a palavra de Deus está nos preparando para dias difíceis. E nós estamos enfrentando dias difíceis, e todo cristão sincero já tem dito: são os dias do tempo do fim, de um mundo em que falta fé, em que falta amor, em que falta temor a Deus. A rebeldia da criação, em especial a criatura ser humano contra o seu Criador, já tem atingido um grau tão espantoso que nos espanta, nós que somos pecadores. Imagine o Senhor que é santo. Meus irmãos, o autor escreve àqueles crentes pedindo oração, mas prometendo também que oraria pelos irmãos, porque ele acreditava que essa bondade seria dada por aquele que é bondoso. Olhem para o verso 18, orem por nós, irmãos. E o autor está dizendo que ele era um obreiro da seara do Senhor, era um servo do Senhor que trabalhava junto com a igreja. Ele menciona aqui um certo Timóteo, pode ser o mesmo Timóteo das cartas que Paulo escreveu e que são mencionadas como primeira e segunda cartas a Timóteo. Diz aqui o texto bíblico que esse autor roga: orem por nós que estamos servindo ao Senhor, porque nós não estamos presos porque cometemos crime. Nós temos uma consciência boa e queremos continuar vivendo de modo digno. Não estamos presos porque envergonhamos o Evangelho. Nossa consciência é pura. O verso 19, irmãos, é um puxão de orelha nos crentes que têm orado pouco. O autor da carta diz: eu rogo-vos com muito empenho. Ele carrega de ênfase esse pedido e diz: façam assim, para que eu seja solto logo e possa me juntar a vocês, irmãos. Observem, irmãos, o verso 23. O irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, eu irei ao encontro de vocês também, livre. Irmãos, esse homem cria, Deus é bondoso, e porque Ele é bondoso, Ele não deixará de nos dar a sua paz. Você crê na bondade de Deus? Se você crê nisso, peça a Deus que enche o seu coração da paz que vem do Espírito dEle, nesses dias em que parece que temos perdido também a paz. Você não precisa viver sem paz. Cristo, nossa paz, pelo Espírito dEle derrama toda a paz que você precisa para encarar esse mundo em trevas. E aqui no verso 20 o autor diz: o Deus da paz já fez tudo aquilo que você necessita para ter paz. Ele veio a esse mundo e se entregou na cruz como oferta por você, para redimi-lo.
O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, o grande pastor de ovelhas, já entregou do seu sangue, o sangue da eterna aliança. Então não há como duvidar da bondade dele. Ele não negou o seu próprio filho, antes o entregou. O seu filho Jesus se humilhou, se ofereceu como sacrifício, como um cordeiro foi levado ao matadouro, porque Deus teve misericórdia do seu povo, porque Deus muito amou o seu povo. Então não há mais dúvida de que Deus é bondoso. Ele não negou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. E como diz Paulo escrevendo aos Romanos, o que mais ele nos negaria? Como não nos daria com ele todas as coisas, se ele foi capaz de dar-se a si mesmo, sendo ele santo, na cruz, como se fosse pecador, carregando sobre si os nossos pecados? Não precisamos, irmãos, esperar por uma evidência da bondade de Deus, por uma oração que ainda será respondida, e eu clamo a Deus que as orações dos irmãos sejam respondidas, porque a grande evidência da bondade de Deus, 2000 anos atrás, já nos foi apresentada. Ele tanto nos amou, que Ele aceitou humilhar-se e chegar à cruz, por mim e por você que não merecíamos. Ele nos amou primeiro. Não fosse isso, nós não o amaríamos. Meus irmãos queridos, a encarnação de Jesus, Ele veio ao mundo para morrer por mim. A morte dele, a sua ressurreição, são as evidências que o autor nos dá da bondade de Deus, e diz: se Ele é tão bondoso, se Ele foi capaz de morrer por nós, pecadores, Ele nos negaria a sua paz? É claro que Ele não nos negará a sua paz. Lembrem-se, irmãos, que em dias de tribulação para os discípulos, antevendo a morte do Senhor Jesus Cristo, Jesus disse que lhes daria a sua paz. João 14, verso 27. Capítulo 14, apresenta discípulos temerosos, coração atribulado. Jesus estava dizendo que morreria. Muitos deles não compreendiam ainda que Jesus ressuscitaria um dia. Jesus então diz: deixo-vos a paz. Mas não é tudo o que Jesus diz. Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz. Existe uma paz que é minha e que eu dou a vocês. Mas Jesus diz algo mais: não vos-la dou como a dá o mundo. Eu dou paz que é permanente. Eu dou paz que é divina. Eu dou paz que o cristão pode experimentar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, diz a você nessa manhã, que tem percebido a perda da paz em seu coração: não se turbe o vosso coração, nem se deixe tomar de temor. Jesus Cristo nos dá a sua paz, a paz que vem dele. Vejamos as evidências que o autor apresenta, além da morte de Cristo, que é a grande evidência da bondade de Deus, aquele que nos dá a paz. O autor diz que Deus permitiu, sim, a chegada do domingo da ressurreição, depois da existência da sexta-feira da crucificação. É que quando, irmãos, estamos na sexta-feira da crucificação, nós temos dificuldade de acreditar que virá o sábado e depois virá o domingo. É que na sexta-feira da crucificação, nós só vemos perda, morte e lamento. Temos dificuldade em acreditar que virá um ganho da parte do Senhor, uma nova vida e motivos para a felicidade. No verso 20, como já vimos, está sendo dito isso: o Deus da paz permitiu a morte do Senhor Jesus, mas Ele também trouxe Jesus de entre os mortos, o nosso Senhor, para que não ficássemos abandonados. Ele que é o grande pastor das ovelhas. E nesses dias, os guias da igreja, os líderes, já eram chamados de pastores. Então o autor da carta diz: existe um pastor acima dos pastores, que vocês conhecem, o grande pastor das ovelhas, aquele que nunca abandonará o seu rebanho. O plano de bondade de Deus, irmãos, não é anulado pelas tribulações desse mundo.
Você será tentado a acreditar que perderá a paz em meio às tribulações. Mas não é possível que tribulações anulem o plano de Deus, que é te dar paz em meio às circunstâncias difíceis. A paz chega em tempo oportuno aos atribulados que esperam no Senhor. Porque Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Como eu disse, o capítulo 14 de João é iniciado com Jesus dizendo aos seus discípulos no verso 1: não se turbe o vosso coração, porque eu disse a vocês que morrerei. Vocês estão com o coração esfacelado. Creiam em Deus e creiam também em mim. A paz conquistada na cruz é uma paz com efeitos eternos, porque o sacrifício de Jesus, tão santo e tão aprovado pelo Pai que foi, é capaz de livrar em definitivo, por toda a eternidade, da condenação todos os que creem no nome do Senhor. Uma segunda evidência, meus irmãos, é que Deus permite ao cristão a chegada de uma nova natureza, esse que deixou de ser velho homem. O Deus de toda paz demonstra sua bondade ao mexer em nosso interior, ao dar-nos a sua nova semente, ao permitir que aquele velho homem, que tem a mesma aparência, agora seja uma nova pessoa, porque houve uma cirurgia no seu espírito feita pelo Senhor. No verso 21 está dizendo: esse Deus de paz, que não abandona suas ovelhas, porque é o grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em todo bem, faça com que vocês cresçam na prática do bem, e que vocês desejem cumprir a vontade de Deus, e que Ele mesmo opere em vocês aquilo que Deus aprova, por meio do Espírito de Jesus Cristo que habita vocês, e que assim vocês glorifiquem o nome de Jesus. Que Ele faça tudo isso na vida de vocês, porque vocês agora são nova criatura. A paz do Senhor é dada a quem era velha criatura e agora é nova criatura. Jesus, irmãos, nos aperfeiçoa neste mundo imperfeito. A paz dele é para provarmos em meio às tribulações. Você não está no céu. É impossível que você não enfrente dias de enfermidade. É impossível que você não enfrente dias de dificuldade financeira. Em algum momento isso chegará a você. É impossível que você não seja traído por gente em quem você confiou. É impossível que você não veja coisas tristes e desagradáveis. A paz de Deus é aquilo que Deus tem para que você enfrente as tribulações. Goze disso, meu irmão. Não se renda às tribulações. Não viva como se você não tivesse o Espírito de Deus. Não abra mão daquela paz que o Senhor tem preparado para você. Jesus quer nos dar paz nesse mundo atribulado. E enquanto cumprimos a vontade dEle, então nós estamos com o coração cheio de paz. Experimente obedecer a Deus, e você verá o que é paz em meio às tribulações. Essa paz, a paz que o cristão experimenta quando esse mundo em crise está atribulado, glorifica a Deus. Lembrem-se do antigo cântico. Eu quero pedir, não quero exigir, eu quero só pedir ao nosso irmão Rogério que planeje cantarmos em breve. Quando eu peço em público, irmãos, o Rogério fica com dificuldade de negar. Rogério vai lembrar do velho cântico: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Quem lembra, irmãos? Eu lembro, a igreja quase toda. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias. E aí cantávamos: não, 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 não é assim, irmão Zé Luiz? Só olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Eu cantei muitas vezes ao longo da vida esse cântico, irmãos. Mas cantei numa época da vida em que as tribulações, me parece, eram menos intensas. Hoje, como crente em Jesus, eu volto a cantar. E hoje de manhã eu estava cantando em casa.
o que para mim é a grande ilustração, Alda, do que é a paz do cristão nesse mundo em trevas. Não é porque tudo está bem, é porque eu amo a Jesus, e eu sei que Ele me ama. A paz que eu tenho é porque eu não olho as circunstâncias, eu olho para o amor de Deus, eu sei que Ele é bondoso. Eu não me guio por aquilo que estou vendo. Este gozo, que coisa boa, né, irmãos? Não é porque olho ao meu redor, é porque eu amo ao meu Senhor. Em breve, se o Senhor permitir, cantaremos esse maravilhoso cântico. Meus irmãos, em terceiro lugar, o autor apresenta como evidência da bondade de Deus a certeza de que Deus permitirá que sua palavra traga ânimo a quem está perdendo a paz. Olhem para o verso 22, suportem a presente palavra de exortação. A palavra de exortação é uma referência a todo esse livro maravilhoso. Interessante que o autor diz: é curta a palavra que eu tenho para vocês. O que eu estou escrevendo é resumido, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então o autor diz: há muito mais para se falar sobre a bondade de Deus, há muito mais para descrever acerca da paz de Deus. Aqui resumidamente eu estou lembrando a vocês. E a carta, irmãos, é uma carta que exalta Jesus. A carta resumidamente diz: Jesus é tudo o que vocês precisam. Portanto, em meio às tribulações, olhem para a palavra, vejam as promessas da palavra de Deus. E não são pequenas as promessas da palavra de Deus. Não são, irmãos, quaisquer promessas. Não são pequenas as palavras desafiadoras. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação. Vivam em paz com todos, sejam santos. Esse mundo vai acabar. Verso 37 do capítulo 10, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O Senhor sabe dos limites de vocês, e quando for impossível permanecer nesse mundo, o Senhor virá, Ele não tardará. Meus irmãos, é esse livro, no capítulo 7, verso 28, que diz que o Filho de Deus é perfeito para sempre. Tudo o que precisamos, recebemos dele. Constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus é tudo que você precisa. Em Hebreus capítulo 6, verso 10, que é dito: Deus não é injusto. Imagina, Kleber, Deus é bom, Deus é justo. Deus não é injusto para se esquecer. Esquecimento é coisa nossa, irmãos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Meus irmãos, é esse texto da palavra de Deus que nos diz que Jesus Cristo é tudo o que nós necessitamos. Jesus Cristo, a nossa paz, já fez tudo aquilo que era necessário para que tivéssemos paz. Precisamos agora gozar dessa maravilhosa paz. Vejam a ocasião em que a palavra de Deus foi escrita. Os dias eram difíceis. Para esse público foi dito: o Deus da paz vos aperfeiçoe de todo o bem. Então aqui encontramos ao final uma bênção que encerra a carta. Depois de dizer: saúdem os pastores, verso 24, Hebreus 13, 24, e todos os demais membros da igreja, todos os santos, digam que aqueles que estão em Roma saúdam os irmãos que estão recebendo essa carta. Então é dito: a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus seja com os irmãos. Toda a bondade de Deus é exposta para os salvos, para aqueles que pelo Espírito Santo podem viver em paz. O que está sendo dito aqui, resumidamente, na minha visão, é: o nosso Deus é o autor da paz, a mesma paz que Ele comunica pelo seu Espírito Santo. Toda a bondade de Deus é vista na paz que Ele reservou para você, que é dele. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, creia nessa hora. Creia no sacrifício dele do Calvário.
creia no poder do sangue dele derramado na cruz, creia no plano de Deus executado em Jesus, porque você é incapaz de se salvar. E agora, crendo em Jesus, receba o Espírito dele, e pelo Espírito dele tenha tal fruto maravilhoso que é a paz. Que Deus, pois, nos abençoe. Rogério, já dá tempo de cantarmos essa paz que sinto em minha alma? Vamos tentar cantar, irmãos? Rogério disse que toca. Samela é minha esposa, então eu tenho o benefício do amor dela. Samela, nos ajuda a cantar aqui. Vamos ficar em pé, irmãos? Quem sabe cantar, ajude a cantar. E nós já estamos concluindo o culto. Meus irmãos, não é costume meu fazer isso, mas eu entendo que quando tanta gente levantou a mão, vocês estavam dizendo: canta, pastor, esta paz que sinto em minha alma. E aí nós podemos até agora ter a licença de pegar o celular e digitar: esta paz que sinto em minha alma. Se você estava usando o celular antes, você estava em pecado, agora você já pode usar. Esta paz que sinto em minha alma. Eu já achei aqui. Vamos tentar cantar, irmãos? Coisa linda esse texto dessa música. Faz muito tempo que não cantamos, é hora de voltar a cantar. E depois os irmãos poderão assentar, fazer a sua oração final e nos despediremos. À noite estaremos juntos às 19 horas para o culto ao Senhor. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não